E aí, galerinha do nono ano, tudo bem? Voltamos, né, com o nosso módulo 8, nossa última parte do módulo 8, tá certo? Hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo sobre cores e também sobre a propagação da luz em relação ao formato dos objetos, né, das imagens. Hoje nós vamos entender o que é uma sombra e uma penumbra, como eu tinha dito para vocês nas últimas aulas, tá? Professor, o que é sombra? O que é penumbra? Ah, sombra é interferência da luz. Será que é somente isso? Tá bom? Vamos dar uma analisada? Me acompanhe, vamos lá. Bom, eu vou trabalhar com vocês aqui essa questão de diferença entre uma sombra e uma penumbra, tá? A sombra, ela é a prova de que a luz ela se propaga em linha reta, mesmo ela sendo uma onda eletromagnética, tá? Mas ela se propaga em linha reta. A nossa visão é que ela se propaga em linha reta, ela não faz curva, tá certo? Ela não contorna os objetos. Então, como você observa, ela tangencia o corpo dos objetos. O que é tangenciar? Você pode observar que se eu tivesse uma circunferência, a luz passaria tangenciando ela. O que é tangenciar? É encostar, tá, no corpo do objeto, tá bom? Formando o quê? Formando o desenho do corpo dele, tá certo? Se eu colocar vários pontinhos aqui nessa circunferência, eu consigo desenhar ela. É como se cada setinha dessa representasse a propagação da luz, tá bom? Então a luz ela tangencia os objetos, gerando uma sombra, tá? E essa sombra tem o mesmo formato do objeto. Mas professor, então o que é essa sombra na verdade? Essa sombra ela só é gerada quando você tem uma fonte pontiforme. O que é uma fonte pontiforme? É uma fonte mínima, tá bom? É uma fonte pequena em relação ao objeto que está recebendo a luz dessa fonte, tá? Por exemplo, se você comparar a chama de uma vela com o sol, né? Você pode perceber que a chama de uma vela, ela é uma fonte pontual, tá bom? O sol, ele é uma fonte extensa, ele pega pontos maiores, tá? Ele pega mais pontos, na verdade. Então, por exemplo, se você tem uma fonte pontiforme, o que acontece? Essa fonte, ela vai tangenciar os raios de luz no corpo de um objeto. Tá aqui, ó. Eu tenho um plano aqui embaixo, tá bom? Tem um objeto aqui, olha, que está embaixo de uma fonte de luz. Essa fonte de luz é uma fonte mínima, é uma fonte pontiforme, tá? Você pode observar que os raios liberados por essa fonte de luz tangenciam o corpo do objeto, tá? Gerando o que, professor? Gerando uma interferência da luz embaixo desse objeto, tá bom? Só que essa interferência tem o mesmo formato do objeto, tá? Que essa luz aqui está tangenciando. Então, resumindo, você tem aqui uma sombra, tá bom? Ou melhor, o formato do objeto, só que com a ausência da luz, tá? Você pode observar que aqui no centro da figura, nós não temos luz, tá? Ou melhor, é um ponto sem iluminação, sem luz. Nós temos uma interferência total dela aqui. Então, nós temos uma sombra, tá bom? Professor, falando de sombra, então, o que é penumbra, então? Já que a sombra é a interferência total, quem é a penumbra? Primeiro detalhe, a penumbra, ela só é gerada por uma fonte extensa. O que é uma fonte extensa? É uma fonte que ela consegue pegar mais pontos do corpo do objeto. Então, essa fonte extensa, ela consegue pegar os pontos, tá? Pelas extremidades dela. Ó. Por exemplo, essa fonte aqui, a extremidade do lado direito e do lado esquerdo dela, pega pontos diversos do corpo desse objeto. Viu? Gerando o quê? Sombra. Você pode perceber que os raios que saem de baixo aqui, olha, que tangenciam o objeto, unindo os pontos mínimos da fonte, geram essa sombra. Só que na lateral do objeto também nós temos uma interferência, só que parcial. Tá? Esses outros raios que saem das laterais também, olha, da fonte de luz, tangenciam o objeto de maneira duplicada. Tá? Gerando o quê? Uma sombra parcial. Vocês têm a impressão que o objeto ele tem elementos maiores, ele é extenso. Só que na verdade não, você está enxergando uma penumbra.
Isso aqui, olha, essas laterais aqui são penumbras, são interferências parciais da luz, tá certo? Aqui contém parte iluminada, parte não iluminada. Então, nós temos uma penumbra. O que é uma penumbra, então, professor? É a interferência parcial da propagação da luz, tá bom? É parcial. Aqui nós temos a interferência total, que é a sombra, e aqui a penumbra é a parcial. É aquele local que ele ainda tem um pouco de iluminação, tá bom? Mas você percebe que aquele ponto ali, ele tem pouca iluminação, a iluminação dele está escassa. Então, você gera uma sombra parcial, tá bom? Que nós chamamos de penumbra, ok? Essa é a diferença entre a nossa sombra e a nossa penumbra, tá bom? Se você tem uma fonte pontual ou pontiforme, você tem sombras. Tá bom? Se você tem uma fonte extensa, essa fonte extensa, ela consegue pegar o corpo do objeto por mais pontos. Então, ela consegue gerar a sombra e a penumbra nas laterais. Tá bom? Aí, no nosso próximo quadro, eu já vou ensinar para vocês como é que acontece um eclipse. O eclipse, na verdade, é a prova dessa sombra e dessa penumbra. Tá? As fases da Lua que você conhece é a questão dessa sombra e dessa penumbra. Tá bom? Então, vamos lá? Volto já com vocês, tá certo? E aí, galerinha, voltei, não é? Só que eu voltei agora para ensinar para vocês, para a gente trabalhar a questão do eclipse. Professor, o que é um eclipse? O eclipse, na verdade, é uma demonstração de uma sombra e de uma penumbra em um determinado ponto da superfície da Terra, tá? Quando o Sol se alinha com a Lua e com a Terra, tá bom? Então, esse alinhamento aqui, na verdade, tem uma diferença de 5 graus. Viu? Por isso que você não tem um eclipse o tempo todo. Bom, isso aqui é chamado de eclipse solar. Por quê, professor? Porque, na verdade, nós temos uma interferência da propagação da luz do Sol quando a Lua fica na frente da Terra. Tá? A Lua fica entre o Sol e a Terra. Professor, como é que funciona essa questão do eclipse? Tá? Olha, o Sol ele é uma fonte extensa. Como ele é uma fonte extensa, é o que aconteceu lá atrás. Tá? Lá no nosso primeiro quadro, a fonte extensa, ela pega o corpo do objeto pelas laterais, tá? Ou melhor, o Sol, ele ilumina a Lua pela parte superior e pela parte inferior, tá vendo? Esse mesmo ponto aqui pega a Lua por cima e por baixo. Esse ponto de luz aqui também faz a mesma coisa, pega a Lua por cima e por baixo, ó. É a característica de uma fonte extensa. Ela pega mais pontos no corpo do objeto, tá? E tem mais raios de luz que tangenciam esse objeto, gerando o quê? Uma sombra e uma penumbra, tá bom? Bom, se você observar, aqui, olha, a junção dos raios de cima e de baixo, tá? Que eles vêm tangenciando essa parte também superior e inferior da Lua, geram, olha, o formato da Lua aqui, olha. Só que aqui nós temos uma interferência total da luz, que é a nossa conhecida sombra. É o eclipse total que está acontecendo aqui, tá bom? Isso aqui é uma parte mínima, tá bom? Da superfície da Terra. Já a penumbra, o que é essa penumbra? É a junção dos raios, só que dos raios, tá bom? Desses raios controversos. Por exemplo, esse raio que saiu de baixo, ele pegou a parte de cima da Lua. E esse raio que saiu de cima do Sol, pegou a parte de baixo. Então, pegou essa área toda aqui, ó. Toda essa área. Quem estiver aqui nessa área da Terra, está enxergando esse eclipse parcial, que é a nossa penumbra, que é a interferência parcial da luz, tá? Então, dependendo do ponto onde a pessoa está, ela consegue ver as fases dessa Lua, tá bom? Ou melhor, ela consegue ver o formato do corpo da Lua, tá certo? Em formatos maiores e menores, contendo uma falha maior e contendo uma falha menor, viu? Professor, e quem está aqui justamente na sombra? Quem está aqui na sombra enxerga só um ponto escuro, tá? Iluminado ao redor, tá certo? Ele enxerga o corpo da Lua, esse aqui ó, é o corpo da nossa Lua, é a interferência, só que
Ao redor nós temos a iluminação dos raios solares, tá bom? Então a pessoa ela enxerga o eclipse total. Quem está aqui no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, está enxergando esse eclipse por fases, tá? Professor, e quem está aqui no ponto 5? Não está vendo o eclipse, tá bom? O dia está iluminado normalmente, tá bom? Bom, então, por exemplo, quem está aqui no ponto 1, você pode observar que é o seguinte. Isso aqui é parte do Sol. Essa fase aqui que você está vendo, essa fase bem pequenininha, na verdade é parte do Sol que está aparecendo. Essa outra parte que fica apagada, tá? É a Lua, a interferência da Lua. Essa outra parte aqui, olha, é a interferência da Lua, tá bom? Essa interferência aqui, olha, ela é maior do que a parte iluminada, tá certo? Já quem está bem aqui no ponto 2, já percebe o corpo maior, tem uma fase maior. Essa fase aqui ela já é maior. A interferência aqui já é um pouquinho menor, viu? Do que nesse ponto aqui. Por exemplo, colocando aqui de preto, olha, essa partezinha de preto é a interferência, tá? Aqui, olha, é a interferência. Observou que essa fase aqui é maior? Por que essa fase é maior? Porque o corpo do Sol aparece mais aqui, olha, para quem está mais distante da sombra, do eclipse. Então, quanto mais distante a pessoa estiver, maior vai ser a fase, tá? Por exemplo, uma pessoa que está bem distante do eclipse, nesse ponto aqui, olha, que eu vou colocar, se a pessoa estiver nesse ponto aqui, professor, como é que ela vai enxergar? Ela vai enxergar isso aqui, olha. Ela vai enxergar isso aqui, ó. Bom, ela enxerga uma fase um pouco maior, quase total, tá bom? Professor, e esse pedacinho que está faltando? Esse pedacinho que está faltando é justamente a interferência da Lua, tá? Olha como é interessante. Então, resumindo, você pode observar que as fases de um eclipse, tá bom? Eles são enxergados na penumbra, tá bom? E já o eclipse total, tá? Ele é enxergado onde? Na sombra que a luz faz sobre a superfície da Terra, impedindo a propagação da luz do Sol, tá bom? Olha como é simples, tá? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com vocês, tá bom? Essa aqui é a nossa demonstração do que é uma sombra e do que é uma penumbra, tá bom? Em relação ao eclipse solar, tá certo? E na próxima aula a gente já retorna com o nosso módulo 9, já trabalhando essas questões matemáticas da reflexão dos raios de luz. Tá bom? Como a luz se propaga matematicamente, tá certo? Formando um ângulo, formando figuras geométricas, o formato das figuras, a relação entre o comprimento da figura e do objeto, tá bom? Então, um forte abraço e até mais.